Olá, este é o Conexão. Ao longo de todo o processo de elaboração da Base Nacional Comum, a gente acompanhou as discussões pelo país. No horizonte havia e há, claro, um importante objetivo de modernizar os currículos. Mas, naturalmente, muitas dúvidas e até discordâncias surgiram no caminho. Uma das questões mais polêmicas nesse trajeto se referia a disciplinas como filosofia e sociologia. Como esses componentes apareceriam na BNCC? Na versão final da base homologada, esses componentes entraram na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Mas como que é isso na prática? Comigo aqui no estúdio está o Jorge Roberto França Fernandes, que é coordenador da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, aqui no Rio de Janeiro, o Diego Queiroz, que é professor de filosofia, e o João Paulo Cabreira, que é professor de sociologia. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. A gente sabe que é um tema que mobilizou bastante aí os professores ao longo de todo esse processo. Eu queria começar perguntando para o Jorge, considerando a BNCC, ela criou aí essa área de ciências humanas e sociais aplicadas e incluiu esses componentes aí, né? Filosofia, sociologia, história, geografia, no que diz respeito ao ensino médio. Existe uma clareza na sua avaliação de como que deve funcionar esse processo? Porque a gente está falando de 3 ciências e uma disciplina que é transversal a tudo isso, que é a filosofia, né? Não há clareza da forma como essa disciplina será aplicada, porque ela está diluída dentro de uma série de outros componentes e ela deixou de ser uma disciplina específica como a gente tem atualmente. Então, o trabalho que vai ser dado, a forma como vai ser conduzido, ainda não ficou claro para os profissionais. Agora, Diego, eu falei agora há pouco que no caso da filosofia, a gente está falando de uma forma de saber que é básica para tudo isso, né? Pode ser tratada em diferentes contextos, circunstâncias. Mas qual que é o seu receio? Nesse contexto, como é que seria dar uma aula de filosofia? Então, a nossa principal preocupação é em relação à manutenção concreta da disciplina, não da disciplina, mas da filosofia no currículo das escolas, porque a gente ainda não tem nada concreto. A gente tem algumas discussões, mas não está dado nada material ainda nos estados e nas redes. Então, a nossa preocupação é que a filosofia acabe sendo algo muito etéreo e que na prática ela não venha a ser colocada de lado, né? Porque a gente já teve isso outras vezes na história do nosso país. A gente tem a filosofia e a sociologia de fato no ensino médio, quando em 2008 a gente tem uma lei de obrigatoriedade para a presença dessas disciplinas. Antes a coisa era muito etérea, então nossa preocupação é que algo parecido ao que era antes de 2008 venha a acontecer. A disciplina seja colocada, mas a filosofia esteja ali, mas esteja muito etérea. A gente conversou bastante sobre a BNCC aqui no estúdio e assim, muitas pessoas que vieram aqui, profissionais que debateram a questão da BNCC, falaram que havia um ganho ali de você quebrar algumas barreiras teóricas, né, dar uma formação mais integrada, né, mais holística, digamos assim, integral para o estudante. E aí eu queria fazer essa mesma pergunta para o João. Como é que você vê o ensino da sociologia dentro desse contexto? Já existe uma ideia assim, clara de como isso pode funcionar? Então, existe uma preocupação de que as orientações, né, na base, ela coloca a organização curricular baseada em competência e ela desconsidera a especificidade da disciplina enquanto ciência e os seus objetivos e os seus métodos. Então, embora apareça alguns conteúdos que são da nossa área e pareça estar aí contemplada, você desconsiderar ela enquanto disciplina não garante que seja passado esse conhecimento que é diferente. Esse conhecimento, quando é passado em uma aula de geografia, numa aula, né, até de outra área, do que um conhecimento que é construído dentro da especificidade da disciplina enquanto ciência, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação, dessa diluição que a gente está falando, dessa coisa que não ficou claro na base, do que é conhecimento, do que é disciplina. Ela não garante para a gente. E como ela dá essa liberdade para que as redes e depois façam as escolhas, né, a gente tem um receio de que não seja garantido esse acesso a esse conhecimento, né, científico. Quer dizer, há uma preocupação de que o aluno, no final das contas, ali não tenha clareza de que a gente está discutindo agora temas ou conceitos que são, por exemplo, da filosofia, que não existe essa clareza.
Que de alguma forma não se passe por cima desse conhecimento, né? Esteja colocado de alguma forma práticas e atividade de filosofia, sociologia, de arte, educação física, mas na prática você não ter ali, você ter discussões superficiais, de senso comum, ou que não aprofunde o necessário, né? Eu queria aproveitar que a gente está falando um pouco desses caminhos que a BNCC deixou aí abertos para que as redes, né, possam trilhar, e a gente vai ouvir agora a opinião do antropólogo Paulo Rota, que foi divulgada no canal do Movimento pela Base Nacional Comum. Vamos ver. Vendo o protagonismo dos estudantes. Em nenhum momento, filosofia e sociologia estão menosprezados. Pelo contrário, tem discussões de natureza epistemológica muito forte na organização das competências, e filosofia é uma ferramenta decisiva para entender o humano. Então, a base reforça, sim, uma visão diária, mas isso não quer dizer que os componentes estejam sendo dispensados. A Base Nacional Curricular Comum na área de Ciências Humanas tem uma contribuição imensa para os jovens refletirem a sua condição enquanto juventude e aderirem, terem porosidade ao conhecimento e ao conhecimento escolar e acadêmico sistematizado na escola. A Base Nacional afirma a juventude. Bom, a gente viu ali a participação do Paulo Rota. O Movimento pela Base Nacional Comum é um grupo não governamental que foi criado por profissionais da educação em 2013 e promove debates, produz bastante conhecimento na área. No site do movimento é possível obter muita informação sobre a BNCC, vale a pena dar uma olhada. Nas trilhas educativas do futura.org.br também tem bastante conteúdo relacionado à Base Nacional Comum. É um assunto que a gente vem acompanhando desde o início e vai seguir atualizando durante esse momento aí de implementação. E a gente está vendo agora aí o site aí do futura.org.br com as trilhas educacionais, e tem bastante conteúdo aí que pode ser acessado, relacionado à BNCC. Eu queria aproveitar e perguntar aqui para o Jorge, o que a UNCM tem observado nesse processo, nesse diálogo que está sendo feito para a construção dos currículos? Já existe uma noção mais clara, um pouco mais clara, de onde se quer chegar? Como é que vai se equacionar essa questão? Então, o primeiro ponto que a UNCM, em parceria com o Conselho Estadual de Educação, tem abordado junto aos conselhos municipais, é que o currículo ele é construído na unidade escolar. Ele é particular daquela unidade. Não existe uma imposição de cima para baixo. O que existe são orientações, e a partir dessas orientações, cada um dentro da sua realidade constrói o seu currículo. E é nessa construção, que tem que ser coletiva, que a gente vai conseguir encaminhar para que filosofia, sociologia, artes, educação física, como foram ditos aqui, possam ser trabalhados realmente como devem ser e discutidas da maneira mais adequada dentro da realidade local de cada unidade. Vocês também estão participando de algumas mobilizações aí com os colegas para entrarem nesse debate também, né? Estamos sim, estou na Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais e estou também junto com meu colega aqui no Fórum de Professores de Filosofia e Sociologia do Estado do Rio de Janeiro, e também pensando muito nessa questão de que as decisões sobre o currículo não fiquem restritas à equipe técnica dos governos, mas que as expressões das vontades dos educadores, que esse diálogo da sociedade civil com os governos seja garantido, que seja uma construção de fato coletiva desse processo, e que, né, das escolas elas façam parte dessa construção. Diego também participa, né? Sim. No Fórum de Professores de Filosofia e Sociologia, a gente tem um fórum de professores de filosofia também. Eu faço parte também da CEAF, que é uma sociedade de estudos e atividade filosófica. A gente tem essa preocupação central, né? Que os professores que estão em sala de aula, que estão nos colégios, possam ser ouvidos, porque a gente só vai construir algo que realmente contemple se o profissional que está em sala de aula for realmente escutado. E aí o diálogo, né, é imprescindível, né? Essa demanda por diálogo é sempre importante. Aí eu queria agora chamar para essa conversa a Cirlei Damian de Medeiros, que é coordenadora do ensino médio da Rede Estadual de Santa Catarina e também representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. Olá, Cirlei, tudo bem? Olá, tudo bom?
Bem-vinda aqui ao Conexão. Queria aproveitar a sua presença aqui para que você falasse um pouco, você que tem essa visão mais privilegiada, mais geral das redes no país, como é que essa questão tem sido enfrentada? Existem aí muitos questionamentos referentes a esses componentes, filosofia, sociologia, que fazem parte ali da BNCC do ensino médio. Como é que essa questão tem sido enfrentada? O que você tem ouvido? Então, a partir da BNCC, os estados estão elaborando, revisando o seu currículo e a partir daí também implementando alguns ajustes, tá? Então, nós entendemos o seguinte, que a Base Nacional Comum Curricular, ela indica, ela aponta as competências e habilidades mínimas, comuns a todo o território nacional, mas não mínimo. Então, compete aos estados, no estudo do seu território, adequar esse currículo, rever o seu currículo, conforme nós estamos fazendo em Santa Catarina. Então, por meio do CONCED, as discussões estão sendo feitas e justificando até por que essa abordagem mais integrada, mais interdisciplinar, para possibilitar as ligações necessárias para a compreensão mais ampla e profunda do conhecimento. Então, isso só vai fortalecer, vai ganhar força o componente curricular, as disciplinas, Porque nós tivemos, em determinados momentos históricos, claro, alguns componentes não estavam presentes no currículo, mas eles possibilitavam esse auxílio às demais áreas. Tá? Agora, Cirlei, existe uma preocupação que já foi trazida aqui pelos nossos convidados, de que esses conteúdos, esses conceitos acabem ficando um pouco perdidos ali, que os alunos não consigam ter ali uma noção clara de que esses conceitos são da ordem da sociologia, da filosofia. Como é que que tipo de atividade tem sido pensada? Como é que a gente garante que isso não vai acontecer? Através, nós estamos levantando, por exemplo, no currículo, a partir dos conceitos estruturantes da área. Aqueles conceitos que vão determinar quais conteúdos, quais objetos de aprendizagem podem ser trabalhados em determinado ano, ou em determinado componente, ou em determinada área. Então, é o conceito que vai indicar. Além disso, nós temos também a questão da parte diversificada do currículo, Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que aponta 1.800 horas, com aquelas competências comuns a todos os jovens, mas nós temos também a parte diversificada, que é o currículo flexível, e ali pode ter uma trilha de aprofundamento, prevendo, por exemplo, a área de ciências humanas sociais aplicadas, no trabalho com relação abordando o componente de filosofia e sociologia. Entendi. Deixa por eu trazer exemplo, aqui. Eu já volto a falar contigo, vou trazer aqui para o estúdio essa questão. Existe essa outra possibilidade também de se ter esses caminhos, essas trilhas, que vão além da base, Isso também vem ajudar na avaliação de vocês ou ainda não é o suficiente? É preciso ter uma clareza maior de como essas disciplinas vão ser estruturadas nos currículos? Essa interdisciplinaridade, é importante destacar que foi falado, tem que se levar em conta no contexto da educação, que é justamente o reconhecimento também das disciplinas, ou seja, a interdisciplinaridade reconhece as disciplinas. Então, você determinar por parte do conteúdo, às vezes você não garante a estruturação realmente desse conteúdo. Agora, a disciplina, é importante você ter claro que ela vai estar presente para estruturar mais certas formações. Eu posso dar um exemplo de diferença dessa coisa interdisciplinar? Na prova do Enem, por exemplo, você tem a redação de português. Embora algumas equipes técnicas de governo definam que tem que aumentar o conteúdo de português, aumentar o tempo de português para que se aumente o desempenho, aumente o resultado, a gente vai ver a diferença de um aluno que faz uma prova de português que tem um conhecimento de sociologia e outro que não tem. Quando ele vai fazer a redação, digamos que cai um tema sobre lei seca, que eu acho que inclusive já caiu uma vez no vestibular. O aluno que não tem o conhecimento de sociologia enquanto disciplina construído, para saber o que são questões sociais, por exemplo, ele não vai entender que ele não está fazendo uma pergunta sobre o tema exatamente lei seca, que ele não precisa ser especialista de lei seca. Que, na verdade, a pergunta que ele tem que responder nessa redação é qual a relação do brasileiro com a lei. Então,
Essa é uma questão. E para responder qual a relação do brasileiro para ler, ele precisa saber alguns conteúdos e ele precisa mobilizar, né, alguns agentes dentro da sociedade. E qual a disciplina que fala a história desses movimentos, desses agentes, etc.? É a sociologia e a filosofia. E para encontrar uma solução na sua redação, ele precisa também apresentar uma solução coletiva. E o aluno precisa o quê? Saber o que são questões individuais e o que são questões sociais. Ou seja, você ter o conceito e você ter a informação não é o suficiente para que o aluno atinja o pensamento crítico, que é o que a filosofia e a sociologia pretendem, e é o que diferencia o pensamento crítico de um ensino tecnicista. Então, o que a gente quer, com a garantia das disciplinas de sociologia e filosofia, é que se tenha aí um pensamento crítico dos alunos, que eles possam olhar criticamente para a sua realidade. E crítica aqui não como julgamento de bem ou mal, se é bom ou ruim, mas crítico no sentido de saber mobilizar essas informações, esses conceitos, para questionar a sua própria realidade. E aí é necessário o campo específico da disciplina Sociologia e Filosofia. Você quer complementar? Então, eu acho que é por aí. E a gente tem colocado aí essa questão das possibilidades, das trilhas, dos itinerários, mas para isso realmente se fazer valer de uma maneira qualitativa, eu acredito que as redes, os estados têm que escutar, né? Escutar os professores para ver como a gente pode produzir esses itinerários, essas trilhas da melhor forma possível. Então, existe aí espaço, como os fóruns, o Fórum de Professores de Filosofia e Sociologia, o Fórum de Professores de Filosofia, a ABEX, existem espaços onde a gente se organiza e a gente quer discutir, a gente quer debater, porque filosofia e sociologia só tem a somar. A gente só tem a promover o enriquecimento de qualquer que seja itinerário ou trilha. E aí a gente pode pensar mil coisas. A gente fala muito de a sociedade tecnológica hoje, a sociedade hipertecnológica. Mas se a gente tem a tecnologia, mas não problematiza a tecnologia, se a gente tem os meios de comunicação do jeito que a gente tem hoje, e não pensa o que é fake news, se a gente tem a sociedade de consumo, de mega consumo, e a gente não pensa aí aquecimento global, a gente não pensa o tratamento com os animais, o tratamento com os outros seres humanos em relação à ética, a gente fica cego, né? A gente tem muito potencial, a gente tem muitas ferramentas, mas acaba não sabendo o que fazer com elas. Eu quero voltar a falar com a Cirlei. Cirlei, algumas questões foram trazidas aqui, algumas preocupações, né? De que esse modelo não dê conta de formar esse pensamento crítico no aluno. Como é que você avalia isso? Então, nós entendemos, primeiro eu vou colocar a questão da escuta, né, da participação, do envolvimento. Então, é importante, os currículos dos estados, eles estão sendo elaborados, né, da última etapa, porque o do fundamental e do infantil já foram homologados, agora a última etapa da educação básica é do ensino médio, eles estão em construção. Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos redatores, professores da rede, elaborando esse currículo, contemplando cada componente curricular das áreas, e ele vai para consulta pública em breve, e aí a população, os professores, as escolas, as entidades terão oportunidade de colocar as suas ideias, as suas contribuições, tá? E nós entendemos também, a questão é que se você começar um estudo de forma, vou dar um exemplo hoje, assim, conteúdo é conteúdo, vamos trabalhar projetos, então existe uma dicotomia, uma separação entre os conteúdos, fica muito conteudista as aulas, e quando se trabalha para o projeto, há uma separação, Então é importante agregar, unir forças, e esse trabalho, se você contempla um currículo, iniciando por área de conhecimento, ele favorece mais conexões, ele favorece mais o desenvolvimento do pensamento crítico, ele perpassa não só pela filosofia, mas por todas as áreas do conhecimento. Então, se o currículo tem como foco as competências gerais da BNCC, e em seguida as competências gerais, as competências específicas das áreas, as habilidades das áreas, que o nosso aluno, ao terminar a terceira série do ensino médio, tem aquelas habilidades, precisam ter aquelas habilidades desenvolvidas, e fazer as conexões dos conhecimentos, das áreas, dos conteúdos, dos componentes curriculares, como a filosofia e a sociologia, nós teremos maior resultado.
Inclusive, o jovem vai ter mais interesse, vai entender um determinado fenômeno em sua amplitude. É nessa linha. A gente está chegando no final do programa, mas eu queria ouvir bem rapidinho de você. Você fez uma descrição aí de uma trajetória curricular que também vai demandar um profissional que vai ter que saber falar sobre todos esses saberes de alguma maneira também. As redes estão preparadas para ajudar na capacitação desses profissionais? Então, nós temos, claro que a formação inicial dos nossos professores foi por componente curricular, por disciplina. Ela é muito disciplinar. O que precisa agora nós temos já o novo ensino médio, né, nas escolas que estão iniciando em 2020, com essa nova proposta de trabalho por área e com foco, eu penso, na formação continuada dos nossos professores. Né? Nós já tivemos alguns encontros, tanto nacionais como regionais, para trabalhar mesmo, né? Porque o professor não foi formado para isso, ele precisa... Claro que nós temos algumas experiências nos estados, como o ensino médio em tempo integral, o ensino médio inovador, que desde 2007 já trabalham nessa linha da integração curricular. Tá? E não é novidade, nós temos, inclusive na década de 70, já tem estudos sobre essa questão da área, né, do trabalho por área. Tá? Tá, Joia. Cirlei, olha, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, eu queria agradecer sua participação, a gente certamente vai voltar a falar sobre isso, viu? Obrigado pela sua disponibilidade aqui no Conexão. Eu agradeço. Bom, a gente está chegando no final do programa, eu queria ouvir bem rapidinho, mas bem rapidinho mesmo de vocês, qual que é a expectativa futura em termos de carreira, né? Considerando que agora os profissionais vão ser demandados nesse sentido, de poderem falar de várias áreas, né, ao mesmo tempo. Como é que vocês percebem isso? Eu acho que, assim, é claro que, né, a gente acredita que os conteúdos possam ser trabalhados em várias áreas, a gente até estimula que seja, mas é também importante reconhecer a importância das disciplinas nesse processo, até em outros âmbitos da construção disso, como formação de professores, pesquisa para ensino dessas disciplinas, né, desenvolvimento de projetos. Então, há uma preocupação nossa de que isso se perca, né, do desenvolvimento dessas disciplinas. Jorge, como é que você vê essa preparação para esse profissional? Vejo com alguma preocupação, porque o profissional ele vai ter que ser polivalente a partir de agora. Quer dizer, ele já é polivalente para algumas questões, mas agora ele vai ter que ser polivalente para tudo, porque ele vai ter que dominar todas as áreas de conhecimento para poder trabalhar todas as áreas de conhecimento. E eu vejo com muita preocupação e vamos ter muita dificuldade, porque a formação continuada é uma grande dificuldade. A gente não vê essa oferta de formação continuada para o profissional. Diego? Eu acho que é um desafio, né? E também me preocupa na medida que as coisas ainda não estão muito concretizadas, né? Acredito que se o diálogo for alargado com os professores em sala de aula que têm a experiência prática, de repente a gente consiga apontar num caminho mais interessante, mas ainda bastante preocupado também. Diálogo, né? A palavra é essa, diálogo. O documento está aí, é um avanço o Brasil ter uma BNCC, mas o debate é necessário, é saudável que a gente tenha esse debate. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão. Sucesso aí para vocês, voltem sempre com mais ideias também aqui para o nosso programa. As portas estão abertas, viu? Obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futraplay.org. E lembre-se das nossas hashtags especiais no mês de outubro, Dia do Professor e Nenhum Sem Professor. Muito obrigado, até mais.